No vídeo de hoje aqui no canal Filmes Resumidos, vamos falar sobre o intenso filme de ação e guerra chamado O Último Homem. A história acompanha um soldado americano que, mesmo ferido, se recusa a abandonar seu posto e enfrenta desafios extremos para cumprir sua missão. Prepare-se para muita tensão, estratégia e momentos de tirar o fôlego. Fica ligado porque teremos spoiler, então pega sua pipoca e vem comigo. A narrativa começa apresentando o soldado Desmond, que é carregado em uma maca em meio ao cenário de guerra. Em seguida voltamos 16 anos no passado, onde conhecemos Desmond mais jovem, brincando com seu irmão Harry pelas florestas de Virgínia. Seu pai, um veterano da Primeira Guerra Mundial, vive assombrado pelos traumas do conflito, o que levou ao alcoolismo e a um temperamento instável, mesmo com a sua família. Ele demonstra pouco interesse pela vida doméstica, e quando seus dois filhos brigam no quintal, ele não intervém, mesmo com a insistência de sua esposa, até que Desmond acerta um tijolo na cabeça do irmão, deixando os pais preocupados e levando o garoto para dentro de casa. Desmond, arrependido, observa um quadro com passagens bíblicas na sala e fixa sua intenção no mandamento não matarás. Seu pai tenta castigá-lo com um cinto, mas sua mãe intervém, protegendo o filho. À noite, após uma discussão do casal, Desmond vai até a mãe, que lhe diz para nunca odiar o pai, pois antes da guerra ele era uma pessoa diferente. Avancemos 15 anos no futuro e Desmond agora é um jovem gentil, dedicado à igreja e que ajuda sua mãe com os afazeres religiosos. Um acidente ocorre perto do templo e ele corre para ajudar um jovem que sofreu um ferimento grave na perna. Desmond usa seu cinto como torniquete para estancar a hemorragia e com a ajuda de outras pessoas leva o ferido ao hospital. Lá, um médico elogia seus primeiros socorros, que evitaram que a situação se agravasse. Enquanto isso, Desmond observa o trabalho das enfermeiras e se encanta por uma delas, chamada Dorothy. Ele inventa uma desculpa para doar sangue e consegue a chance de conhecê-la melhor. No dia seguinte, Desmond retorna ao hospital com mais confiança e convida Dorothy para o primeiro encontro, que acontece no cinema. No final da sessão, ele tenta dar um beijo inesperado nela, mas ela reage com um tapa. Após o constrangimento inicial, os dois se reconciliam e começam um belo e romântico relacionamento. Dias depois, Harry, o irmão de Desmond, aparece na mesa de jantar com uniforme militar, deixando a família em choque, especialmente o pai, que assombrados pelas lembranças de ter visto seus colegas serem baleados diante de seus olhos durante a guerra. Quase chorando, o pai pede que Harry desista da ideia de se alistar, mas o jovem está decidido. Enquanto isso, Desmond e Dorothy continuam se encontrando regularmente, e ele passa seu tempo livre lendo livros de anatomia. Um dia, ao levar Dorothy para o trabalho, Desmond revela que também decidiu se alistar, mas como médico, não como um combatente. A notícia é recebida com tristeza por Dorothy, que emocionada pede que ele peça casamento. Desmond aceita o desafio e faz a proposta, o que prontamente aceita por Dorothy. Desmond compartilha a notícia do seu alistamento com seu pai, que tenta desencorajá-lo, dizendo que não suportaria enterrar seu filho como fez com seus amigos de guerra. Mas Desmond mantém sua decisão de servir como médico, não como combatente. Dias depois, ele se despede de Dorothy e parte para o quartel, levando consigo uma bíblia de bolso, dentro da qual há uma foto dela com a mensagem "Eu te amo" escrita no verso. Ao chegar ao quartel, Desmond é recebido por vários soldados, e após as apresentações, o sargento Raul começa a gritar a ordem, mostrando que o treinamento será rigoroso. Desmond se destaca nos testes físicos, mas ao receber um rifle, ele se recusa a empunhá-lo, explicando ao sargento preencher um formulário declarando que não usaria armas em combate. Sua recusa gera conflito e ele é levado ao capitão, a quem explica que seu objetivo é salvar vidas como médico, não tirá-las em combate. Por isso vai contra seus princípios religiosos. O capitão repreende, chamando sua atitude de egoísta, e Desmond é humilhado pelo sargento diante da tropa. À noite, um dos soldados, furioso com a decisão de Desmond, pega sua bíblia de bolso e tenta intimidá-lo, batendo com ela em seu rosto. Quando isso não funciona, ele pega a foto de Dorothy, diz coisas ofensivas e a joga no chão, aumentando a tensão e o desafio que Desmond enfrenta para manter suas convicções em meio a um ambiente hostil. No dia seguinte, o capitão tenta dispensar Desmond, alegando distúrbios mentais. Ele é levado para uma conversa com um psiquiatra, mas o médico conclui que não há nenhum sinal de loucura no rapaz e relata isso ao capitão. Sem outra opção, o capitão e o sargento planejam maneiras de fazer Desmond desistir, atormentando sua vida no quartel. Eles o sobrecarregam com tarefas extras, como longas marchas, e permitem que outros soldados os espanquem no dormitório, como punição por sua recusa
em usar a arma. Na manhã seguinte, mesmo coberto de hematomas, Desmond ignora os conselhos dos superiores para pedir dispensa e mantém sua postura firme. Após alguns dias, o treinamento no quartel termina e os soldados são enviados para casa. No entanto, quando Desmond tenta pegar sua autorização, é barrado pelo coronel, que o acusa de não ter concluído o treinamento com um rifle e por isso nega sua permissão. Desmond argumenta que já havia solicitado a licença 3 semanas antes, mas o coronel insiste e lhe dá uma última chance para empunhar um rifle. Mais uma vez, Desmond se recusa e, por desobedecer uma ordem direta, é preso e aguarda julgamento pela corte marcial, um tribunal militar que determina punições para membros das Forças Armadas. Na cela, Desmond se sente confuso e frustrado, mas tenta se apoiar em suas orações. No dia seguinte, o Capitão Clover o visita, mas não consegue convencê-lo a abandonar suas convicções. Dorothy também aparece e tenta persuadir Desmond a obedecer às ordens superiores, argumentando que ele não precisaria necessariamente usar o rifle na guerra. No entanto, mesmo diante da mulher que ama, Desmond mantém sua determinação, explicando que não pode trair seus princípios. Dorothy, embora triste, aceita sua decisão e promete continuar amando, não importa o que aconteça. E ela informa os pais de Desmond sobre a situação. E no dia seguinte, o pai, vestindo seu antigo uniforme militar, vai pedir ajuda ao general Melville, um antigo capitão que lutou com ele na Primeira Guerra Mundial. O general concorda e intervir na corte marcial, onde Desmond será julgado. Enquanto isso, Desmond permanece firme em suas convicções, preparado para enfrentar as consequências de sua decisão, mesmo que isso signifique ser punido por um sistema que não compreende a sua fé e seus valores. No tribunal, o advogado de Desmond não nega que ele desobedeceu às ordens de seus superiores ao se recusar a empunhar uma arma. No entanto, ele argumenta com veemência que a mesma determinação que move os soldados a vencer a guerra, tirando vidas, é a mesma que Desmond possui para salvá-lo. O tribunal é interrompido pela entrada repentina do pai de Desmond, que entrega uma carta do general ao juiz. A carta contém uma ordem expressa para retirar todas as acusações contra Desmond, concedendo-lhe permissão legal para entrar na guerra sem necessidade de portar arma, conforme suas convicções religiosas. Com as acusações retiradas, Desmond se casa com Dorothy em uma cerimônia simples, seguida de uma breve lua de mel. Poucos dias depois, ele embarca o seu batalhão rumo às praias da ilha de Okinawa, no Japão. Durante a viagem, o comboio passa por navios que retornam de batalha, repleto de corpos de soldados feridos, um lembrete sombrio do que os aguarda. Ao chegarem, a tropa se abriga em um barracão, onde Desmond conhece o médico responsável pela unidade. A marcha continua até uma encosta, onde o cruzador americano bombardeia a área para forçar o exército japonês a recuar, permitindo que as tropas avancem. Ao subirem a encosta com as escadas de corda, os soldados encontram um cenário devastador, coberto de corpos em decomposição. Os primeiros disparos começam, e em poucos segundos vários homens ficam feridos. Desmond, sem hesitar, corre para prestar socorro, mesmo sob fogo inimigo. Ele usa tecido japonês e até mesmo um corpo no chão como escudo, conseguindo derrubar alguns soldados inimigos. Em meio a tiros e explosões, Desmond continua resgatando e tratando dos feridos, demonstrando uma coragem incomparável. Em um momento crítico, ele tenta salvar a vida de um soldado que perdeu as pernas, carregando de volta a encosta para receber tratamento. Enquanto isso, o sargento Hall e o capitão Glover planejam um ataque aos bunkers japoneses. Eles conseguem destruir um deles, mas ao se aproximarem do próximo, são atingidos por uma bomba. Desmond, sem pensar duas vezes, avança sob fogo pesado para resgatar os sobreviventes do compartimento destruído, demonstrando bravura e compaixão em meio ao caos. Suas ações heróicas dão uma aparente vitória à tropa, mas a guerra está longe de terminar, e Desmond continua firme em sua visão de salvar vidas, não importa o custo. Com os americanos tendo explodido o refúgio dos inimigos, os soldados aproveitam a noite para descansar. Após mais alguns resgates, Desmond senta para conversar com Space, que admite ter sido precipitado em seu julgamento e agora vê como um amigo. No entanto, ele ainda não entende completamente a objeção de Desmond em pegar uma arma. Desmond então compartilha uma história pessoal. Certa noite, ao tentar proteger a mãe durante uma discussão com o pai, ele apontou uma arma para o velho. Naquele momento, percebeu o que estava prestes a fazer e prometeu a Deus que nunca mais tocaria em uma arma. Ele explica que naquela noite pode não ter tirado a vida de seu pai fisicamente, mas sentiu que tirou algo dele em seu coração. Na manhã seguinte, os japoneses lançam um ataque massivo, retomando parte do terreno conquistado pelos americanos. A tropa é forçada a recuar e o Capitão Glover pede apoio da artilharia do cruzador. Em meio ao caos, a infantaria acaba se dividindo, Raul atingindo na perna
Em outro local, o médico se recusa a ser socorrido por Desmond, pedindo que ele priorize outros soldados feridos. Enquanto isso, Esmeril é atingido por vários disparos e Desmond o carrega nas costas até a beirada da encosta, mas seu amigo não resiste aos ferimentos e acaba morrendo. Desmond, exausto, começa a descer a encosta quando ouve gritos de socorro de outros soldados na zona de guerra. Ele pede forças a Deus e decide voltar para resgatá-los, mesmo sob fogo cruzado. O Capitão Glover informa que apenas 32 soldados ainda estão vivos e ordena que Desmond retorne à base. No entanto, ele deixa 2 homens próximos à encosta e vai até o comandante da artilharia do cruzador para cancelar o bombardeio, já que seus companheiros ainda estão no campo de batalha. Enquanto isso, Desmond continua resgatando os soldados feridos, descendo-os por uma corda em meio ao avanço dos japoneses. Ele se disfarça entre os cadáveres e tenta se esconder, mas acaba sendo descoberto e perseguido. Em um momento de tensão, Desmond se separa de um soldado japonês ferido, fugindo dos militares inimigos e buscando abrigo em um esconderijo. Mesmo sob constante perigo, ele mantém sua determinação de salvar vidas, demonstrando coragem e compaixão em um dos cenários mais desesperadores da guerra. Sem pensar 2 vezes, Desmond, mesmo ferido e sangrando, começa a resgatar soldados ao anoitecer. Durante toda a noite, ele desce cerca de 75 homens feridos pela encosta, usando cordas que machucam suas mãos a cada movimento. Apesar da dor e do cansaço, ele não para, pedindo a Deus constantemente forças para salvar mais uma vida. Pela manhã, ele localiza Hal e Hollywood, resgatando Hal primeiro. Ao retornar ao acampamento, os soldados o identificam e avisam o Capitão Glover, que mal pode acreditar no que vê quando encontra a maioria de seus homens feridos, mas vivos, graças a Desmond. Desmond volta para resgatar Howard, mas eles são cercados pelos japoneses. Rapidamente, ele leva Howard até a beirada da encosta, sob fogo cruzado. Howard cai logo atrás, mas é jogado por Glover e seus homens, que impedem os avanços dos inimigos. Desmond é recebido com olhares de admiração e perplexidade pelos soldados e pelo capitão, que ao voltar para a base diz a ele que o que aconteceu não foi nada menos que um milagre. Glover pede desculpas por tê-lo julgado mal, e agora, com respeito à sua fé, pede que Desmond acompanhe o tanque no dia seguinte, pois os homens não iriam para a batalha sem ele. No dia seguinte, aos pés do monte, os soldados aguardam Desmond, que após uma oração, os encoraja a seguir para a zona de guerra. O combate é difícil, mas os americanos conseguem destruir os esconderijos japoneses. No entanto, em uma falsa rendição, os inimigos lançam uma granada. Desmond a joga para longe, mas sofre um ferimento na perna. Ele é socorrido pelos médicos, que encontram sua Bíblia no bolso, que havia caído durante o ataque. Desmond é levado ao antirolisa para receber tratamento. O filme termina com um documentário real do próprio Desmond Doss, que foi condecorado com a Medalha de Honra, a maior premiação por coragem dos Estados Unidos. Sobre seu heroísmo, Desmond manteve a modéstia, acreditando tudo a Deus. Ele foi casado com Dorothy até a morte dela em 1991 e faleceu em 2006. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sobre os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!